E a gente volta do intervalo para te contar como fica o clima no sul de Minas nesse mês de setembro. A gente vai conversar agora ao vivo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Lisandro, para falar a respeito do clima aqui na região. Lisandro, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com o Mando News. Opa, boa noite a todos. Estamos sempre à disposição aqui de vocês. Lisandro, a gente tem acompanhado, né, que as chuvas estão mais escassas no nosso país, tem até a questão hídrica aí, elevando a taxa de energia. E a pergunta que fica é, quando vai chegar chuva volumosa aqui no sul de Minas? Normalmente aqui a gente começa agora em setembro, outubro, a transição da estação seca para a estação chuvosa. É quando começam a ocorrer as primeiras pancadas de chuva, mas setembro ainda tradicionalmente é um mês que ocorre pouca chuva. Aí para os próximos 10 a 15 dias, que é o que os modelos meteorológicos enxergam com relativamente boa precisão, que dão um indicativo de algum sistema, a gente não tem nenhum sistema meteorológico que vai atuar nessa região, que vai poder causar chuva nessa região. Então, as perspectivas de início da chuva, alguma pancada de chuva, mais para a segunda quinzena aí do mês, mas tem que ficar acompanhando aí a previsão no dia a dia. E além desse clima mais seco, Lisandro, as temperaturas vão ficar mais altas aqui na região? Tradicionalmente, nessa época do ano, em setembro e outubro, ocorrem os picos de temperatura máxima, né? Então, a gente fica sobre a atuação aí de massas de ar quente e seco, que podem causar aí os recordes de temperatura aí, recordes do ano, inclusive nessa época do ano que ocorre, né? Principalmente em setembro e outubro, que são os meses onde a gente observa grande variação, né? Então tem a aproximação das frentes frias, por mais que isso possa parecer contrário, mas a aproximação das frentes frias causa um grande fluxo de ar quente que modifica os ventos com direção norte, né? Então traz ar muito quente lá do norte para essa região do país. E aí se formam aquelas ondas de calor bem intensas aí, as temperaturas aí até no sul de Minas é bem comum passar dos 30 graus nessa época do ano. E a primavera também se inicia, né, Lisandro, nesse mês. Essa estação deve trazer alguma mudança significativa para o sul de Minas? A primavera a gente tem a expectativa sempre de já ser um mês, quer dizer, uma estação mais chuvosa, né? Então a gente tem essa perspectiva de ter aí já entrar no período chuvoso aí a partir de meados de outubro, né? No sul de Minas, geralmente, início de outubro já está começando aí as pancadas mais frequentes de chuva. Mas ainda a gente tem que aguardar, né? Infelizmente, o clima nos últimos anos tem apresentado uma variabilidade muito grande e principalmente nessa região de transição, nesse período de transição entre setembro e outubro, tem anos em que chove muito e tem anos em que as chuvas são bem abaixo da média. Então, a variabilidade é muito alta de um ano para o outro, né? Então, a gente tem que monitorar mesmo a previsão do tempo para ver o que vai acontecer. Mas as características climáticas desse período são essas. Então, são chuvas, as primeiras pancadas começam ainda em setembro, né? E depois, a partir de outubro, a gente tem a intensificação desses sistemas meteorológicos com chuvas mais frequentes e mais intensas e que tendem a ter um acumulado mais significativo. Com relação aos reservatórios, possivelmente só chuvas lá para novembro é que vai ocorrer essas chuvas que vão causar mais impactos aí, principalmente nos reservatórios do sul aí de Minas Gerais. Lisandro, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar ao vivo aqui com a gente no Mando News. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição aqui no Instituto Nacional de Meteorologia para qualquer esclarecimento. Obrigada. Boa noite. Boa noite.